Olá pessoal, nós estamos aqui para gravar umas videoaulas sobre características gerais dos seres vivos, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que quando a gente fala de características gerais dos seres vivos, pode ter alguns biólogos que consideram mais características, outros que consideram menos características. Para nós aqui, para nossas aulas, a gente vai considerar 5 características como características fundamentais dos seres vivos, tá certo? Então, qual vai ser essas 5 características que a gente vai detalhar agora durante esses vídeos, né? Nós vamos falar então da composição celular, né? Então, né, todo ser vivo tem células. Nós vamos falar do metabolismo, né? Taxa metabólica, reações bioquímicas que todos os seres vivos fazem, reprodução, tá? Genética, o material genético e evolução. Então, nós vamos considerar essas como as 5 características principais dos seres vivos, né? Como eu disse, pode ter biólogos que considerem mais, mas do meu ponto de vista, essas são fundamentais, né? Essas a gente observa em todos os seres vivos e tudo aquilo que a gente quer considerar vivo tem que ter essas características, né? Por exemplo, vírus, o grande debate se vírus é vivo ou não é vivo, justamente por conta de faltar, ter a ausência de 2 dessas. A gente pode dizer até 2,5, dependendo, né? O vírus não tem célula, é a celular, né? Vírus não tem metabolismo próprio, né? E quanto ao material genético do vírus, ele é diferente em alguns casos, né? Claro, nem todos, mas em alguns casos é diferente dos seres vivos, né? A gente já vai falar do material genético, mas enquanto nos seres vivos o material genético é DNA, nos vírus é RNA, né? Quer dizer, em alguns vírus, né? Muitos vírus são de DNA, mas alguns vírus são de RNA, certo? Vamos lá. Então, começando pela célula, né? A célula, existem alguns conceitos sobre célula, né? Mas eu acho que o que melhor se encaixa é que a célula é a menor unidade viva da vida. Ou seja, a célula é a menor parte do ser vivo que contém características do ser vivo, né? Dá para dividir a célula em partes menores, mas daí essas partes individualmente não conseguem serem vivas, por assim dizer, né? Bom, com relação à célula, nós podemos ter basicamente 2 tipos de célula quanto à organização interna. Tá? Nós temos a célula procarionte e a célula eucarionte. Né? A célula procarionte é do grego pro, antes, carion, núcleo. Então, a célula procarionte é aquela célula que não tem um núcleo, não tem uma membrana envolvendo material genético, não tem uma membrana envolvendo DNA, tá? Não tem uma carioteca. Só que uma outra coisa que também é importante quando a gente fala de célula procarionte é que ela é uma célula mais simples, né? Ela é uma célula mais simples. Nunca confundir simplicidade com ineficiência, tá? Porque a célula procarionte foi a primeira célula a surgir no planeta Terra e ela ainda é, com certeza, a célula mais abundante no sentido de que os seres unicelulares procariontes existem em praticamente todos os ambientes do planeta Terra. Então, ela é simples, tá? Mas ela não é ineficiente. Então, nessa simplicidade, ela não tem nenhuma compartimentação, ela não tem nenhuma divisão interna de tarefas. Né? Tudo acontece no citoplasma, inclusive a própria tradução do DNA, né? Transcrição, tradução e a própria replicação. Tá? E aí nós temos a célula eucarionte, né? Do grego eu, verdadeiro, e carion, núcleo. Então é aquela que tem um núcleo verdadeiro, ou seja, essas células têm uma membrana, têm uma carioteca envolvendo o material genético, envolvendo o DNA. Além disso, a célula eucarionte, ela é toda compartimentada, ou seja, ela tem estruturas internas, as organelas, que são tem divisões, tem separações físicas, e no interior dessas organelas é que vão acontecer determinadas reações bioquímicas, biológicas. Então, há uma compartimentação no interior da célula eucarionte. Por isso a gente diz que a célula eucarionte é a mais complexa. E por isso, virtualmente, é a única que pode levar a seres vivos mais complexos, ou seja, multicelulares. Né? Em tese, a célula procarionte não consegue isso. Já foi descoberto alguns seres vivos
multicelulares procariontes, mas eles são extremamente raros, né? E não chega nem perto ao grau de complexidade de um ser vivo multicelular eucarionte. Tá? A célula eucarionte, né? Ela pode ser organizada de acordo com o tipo de célula, e esse tipo de célula tem mais a ver com a constituição interna da célula, ou seja, quais tipos de organelas e estruturas estão presentes nela. Né? Então, nós temos várias organizações possíveis, né, da vida, mas basicamente se fala em três tipos de células eucarionte. Né? Nós temos a célula animal, que também podemos dizer que é uma célula que vai ter nos protozoários. Né? Então, essa parte da evolução ainda não está muito bem explicada, mas se acredita fortemente que foi a célula de protozoários paramécios, né, ciliados, né, que deram origem aos animais. Tá? Mas não se tem bem certeza de qual grupo de protozoários especificamente, mas é basicamente um consenso na zoologia de que os animais evoluíram a partir dos protozoários. Né? Então nós temos essa célula. Né? A célula animal ela é mais caracterizada por apresentar centríolos e lisossomos e não ter parede celular, né? Ela só tem a membrana plasmática mesmo. Depois nós temos a célula vegetal. A célula vegetal que também pode ser a célula das plantas e das algas. Né? Essa é uma célula, então, que já vai ter uma parede celular. Né? Essa parede celular ela vai ter como principal carboidrato, né, a celulose. Também vai ter outras substâncias como a lignina, mas o principal carboidrato é a celulose. Tá? Além disso, a célula vegetal, né, ela tem uma estrutura, ela tem uma organela úrica, né, que é os cloroplastos, que servem justamente para fazer a fotossíntese. Né? Então, essa é uma diferença muito importante da célula vegetal, né, quando a gente compara com a célula animal. E depois nós temos as células de fungos, né, a célula fúngica. A célula de fúngica, alguns consideram ela como uma espécie de uma mescla entre a célula animal e a célula vegetal, no sentido que ela tem estruturas que estão presentes nas células vegetais e ela tem estruturas que estão presentes nas células animais. Né? Então, a célula de fungo tem parede celular, como a célula vegetal, né? Mas essa parede celular tem como principal carboidrato a quitina e não a celulose. Então a gente já começa aí com uma diferença importante. Né? Então, na parede celular dos fungos há a presença do carboidrato quitina e não celulose. Aí agora uma diferença entre a célula fúngica e a vegetal é que os fungos não têm cloroplastos. Né? Então, nós temos que nisso ela é semelhante à célula animal, não tem cloroplasto, não pode fazer fotossíntese. Né? Os fungos não formam tecidos em geral, formam hifas, mas depois a gente fala um pouquinho disso quando falar de multicelulares. E outra característica muito importante é que a célula fúngica tem muitos lisossomos. Isso está diretamente relacionado ao hábito de vida dos fungos, né? Porque os fungos, então, são decompositores, né? Eles vivem sobre o alimento deles e fazem a decomposição da matéria orgânica. Então, eles têm muitas enzimas digestivas. Então, por isso que eles têm lisossomo. O lisossomo é justamente a organela responsável pela digestão. Como a digestão nos fungos não fica a nível intracelular, fica extracelular, elas liberam as enzimas sobre o alimento para fazer a digestão. Então, eles têm muitos lisossomos nas células. Né? Agora, quanto à estrutura celular, também existe uma outra forma de a gente classificar os seres vivos. Essa primeira classificação que eu falei foi quanto à organização interna da célula. Então, quanto à organização interna da célula, eu tenho seres vivos procariontes e eucariontes. Né? Agora, a gente também pode classificar os seres vivos quanto à quantidade de células. Né? Então, nós vamos ter os seres vivos unicelulares, né, que são aqueles que vão ter uma única célula, né, como os protozoários, as bactérias, as cianobactérias. Nós vamos também ter exemplos de várias espécies de algas. Nós temos várias espécies de algas unicelulares.
E nós vamos ter também algumas espécies de fungos. Nós temos alguns fungos unicelulares, como as leveduras, né? Então, é, nós temos esses exemplos de seres vivos unicelulares. E nós temos aqueles seres vivos que vão ter um corpo composto por muitas células, que vão ser os multicelulares. E aqui a gente faz um parênteses importante, né? Que talvez durante o seu tempo na escola, estudando e vendo, ou até mesmo se você vai ler a respeito, você vai ver que às vezes é citado o termo multicelular e às vezes é citado o termo pluricelular. Alguns dizem que tem o mesmo significado, né? Tem o mesmo significado, já que o prefixo multi, né, em, em latim significa muitos, né, e o prefixo pluri em grego significa muitos. Então, tecnicamente, né, tem o mesmo significado, só tem origens, linguagem diferente, né, origem linguística diferente. Mas eu sempre gosto de um conceito, né? Quando eu estava na escola, uma vez um professor de língua portuguesa disse que não existia nenhum sinônimo perfeito, porque se existisse um sinônimo perfeito, não precisaria existir uma outra palavra, né? Então, esse conceito é muito interessante, muito importante e a gente pode usar aqui, né? Então, não faz sentido ter duas palavras diferentes, que têm o mesmo significado e que vão usar, né, etimologia, origem diferente, para significar a mesma coisa, né? Tem uma diferençazinha sim, tá? Tem uma diferença que ela é sutil, mas é interessante, até porque você pode estar vendo isso aí até talvez no Enem ou em outros lugares também seja interessante essa diferençazinha, essa sutileza. Em geral, a palavra multicelular, ela é usada, né, ela é estabelecida para seres vivos que têm uma estrutura corporal feita de muitas células, mas essas células, elas não chegaram ao nível de tecidos. A gente considera assim como os seres vivos multicelulares mais primitivos, aqueles que não chegaram a uma organização de tecido verdadeiro, tá certo? Então, como exemplo dentro do grupo dos animais, nós temos os poríferos, as esponjas do mar. Elas são exemplos de animais que não têm tecidos verdadeiros. Então, a gente poderia usar o termo de multicelular para elas. Muitos botânicos consideram as algas como multicelulares. Muitos botânicos consideram que as algas não têm os tecidos verdadeiros, né? Que as plantas é que têm tecidos verdadeiros e as algas não têm. Tá? Eu confesso para vocês que nessa parte existe um pouco de divergência. Alguns botânicos consideram alguns grupos de algas como tendo tecidos verdadeiros e alguns consideram que nenhuma alga tem. Então, tá? Não vamos entrar nessa briga, não é a nossa área, né? Não é o meu domínio, mas a gente sabe que muitas algas que têm muitas células são consideradas multicelulares, não têm tecidos verdadeiros. Tá? Podemos considerar aqui também os fungos, né? Porque os fungos, eles não formam tecidos, eles formam as hifas, né? Se você quiser saber mais sobre essa organização do corpo dos fungos, você pode assistir aqui no nosso canal, nós temos videoaulas sobre os fungos também, tá? Mas eles não têm tecidos verdadeiros também, então também consideramos eles multicelulares, ok? Já o termo pluricelular, ele é reservado para aqueles seres vivos que as células se organizaram fortemente em tecidos. Elas formaram os tecidos verdadeiros. Então, as células trabalham em conjunto, desempenhando funções mais técnicas, funções mais específicas, tá? E esse grau de sofisticação desses tecidos pode levar ainda mais organização, ainda mais complexidade, como, por exemplo, os órgãos e os sistemas, né? Então, é isso que marca esses tecidos verdadeiros. Eles podem chegar ao nível de órgãos e sistemas, né? Então, nós vamos ter aqui como exemplo a grande maioria esmagadora dos animais, né? Se cogita-se a água viva, né? As águas-vivas já têm tecidos verdadeiros, então ela já pode ser considerada a partir de água-viva já pluricelular, né? Então, nós temos os animais, as plantas, né? As plantas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
As briófitas, também há botânicos que consideram que elas não têm tecidos verdadeiros. Então, de novo, vou fazer um parênteses aqui. Tem botânico que diz que tem botânico que diz que não tem. Né? Então, vamos deixar aqui em aberto, né? Mas a gente pode dizer que pteriófitas, briófitas e angiospermas têm tecidos verdadeiros, certo? Então, essa é a diferença básica. Tá? Então, se tem organização em tecidos, é pluricelular. Agora, se não tem organização em tecidos verdadeiros, é só basicamente um amontoado de células, então a gente chama de multicelulares. Ok? A próxima videoaula a gente vai falar então sobre o metabolismo.